Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Esse exercício fala sobre solubilidade. Examine a tabela a seguir com os dados sobre a solubilidade de sacarose C12H22O11, do sulfato de sódio, que é o Na2SO4, e do clorato de potássio, KClO3, e julgue as afirmações abaixo em certas ou erradas. Temos aqui as substâncias, três substâncias, e temos a solubilidade delas em grama, para cada litro de água. Essas solubilidades estão variando a temperaturas de 40 graus Celsius e a temperatura de 60 graus Celsius, tá bom? Olha só o que diz a primeira afirmação. A solubilidade de uma substância em determinado solvente independe, ou seja, não depende da temperatura. Mas se você observar essa tabela e ver que com o aumento da temperatura, a solubilidade ela vai mudando. No primeiro caso, a solubilidade aumenta, porque eu consigo dissolver mais soluto, no caso, mais esse açúcar aí, a temperaturas mais altas, no caso 60 graus, do que eu dissolvia a temperaturas mais baixas, no caso 40 graus Celsius. No segundo caso, a solubilidade diminui, passa de 488 gramas de soluto para 453 gramas de soluto em 1 litro de água. Tá? Observe que a solubilidade é em gramas do soluto para cada litro de água. E no terceiro caso, ela aumenta de 12 gramas para 22 gramas, beleza? Então a solubilidade ela depende sim da temperatura, é falsa essa primeira afirmação. A segunda afirmação diz que a solução aquosa de sulfato de sódio, de concentração de 488 gramas por litro, deixa de ser saturada quando aquecida a 60 graus Celsius. E a gente vai dar uma olhada nisso. Quando ela passa de 488 para 453, ela deixa de ser saturada para se transformar em uma solução saturada com corpo de fundo. Por quê? Quando você aumenta a temperatura nesse caso, a mesma quantidade de água, estamos falando aqui em 1 litro de água. E eu tinha aqui dentro 488 gramas desse sal, tá? 488 gramas do Na2SO4. O que vai acontecer? A solubilidade ela diminuiu. Quando a solubilidade diminui, vai ser criado aqui no fundo o corpo de fundo, que vai ser um sal em excesso, vai ficar sulfato de sódio em excesso, que não é dissolvido na solução. Logo, neste caso aqui, a gente vai estar criando aí uma mistura heterogênea, que é uma mistura que possui duas fases, e ela vai ser chamada de uma solução saturada com corpo de fundo. Então é verdade. É verdade que ela deixa de ser saturada, tá? Ela deixa de ser saturada para se transformar em uma saturada com corpo de fundo, tá bom? Saturada com corpo de fundo. E isso aconteceu porque a solubilidade diminuiu com o aumento da temperatura. Tranquilo? Então é verdadeira essa afirmação. A terceira afirmação diz o seguinte, vamos deixar assim mesmo, ó. A uma dada temperatura, a quantidade limite de um soluto que se dissolve em um determinado volume de solvente é conhecida como solubilidade. Não é solubilidade, é coeficiente de solubilidade, tá? Então é coeficiente de solubilidade. Um exemplo do coeficiente de solubilidade seria dizer que eu tenho 488 gramas de Na2SO4 para cada litro de água, tudo bem? Que é a informação que está lá em cima. Basicamente é isso, pessoal. Agora, a última afirmação ela diz para a gente que nem todas as substâncias são mais solúveis a quente. E é verdade, esse caso aqui mesmo, ela perdeu solubilidade. A solubilidade ela diminui quando você aumentou a temperatura. Então é verdade essa afirmação. Essa terceira afirmação aqui era falsa. O nome é coeficiente de solubilidade e não solubilidade. Tá? A quarta é verdadeira. Então nós ficamos aqui com falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Tudo bem? Pessoal, basicamente é isso. Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que você tenha compreendido passo a passo da resolução desta questão. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhá-lo em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Forte abraço, a gente vai se ver numa próxima aula. Tchau, tchau!